E aí, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Marcel de Amorim, sou empresário na área de tecnologia. Tenho 52 anos, daqui a um mês 53. E eu criei esse canal 50 Trip para falar um pouquinho sobre viagens depois dos 50 anos. Eu sou um apaixonado por viajar, por conhecer novos locais. Estou aqui na Costa da Caparica, litoral de Portugal, próximo a Lisboa, onde eu estou passando aqui um período, depois de fazer uma trip aí com os amigos, que eu queria relatar um pouquinho nesse meu canal, que foi a primeira viagem que a gente fez em grupo, assim, um pouco maior, e eu queria dar dicas de como fazer para viajar para a Europa depois de 50 anos de uma maneira relativamente econômica. Tá? Falar um pouquinho do que tem na Europa, do que tem, das características que a gente precisa se adaptar enquanto brasileiros, né? E como é que são as pessoas, como é que as coisas funcionam pro lado de cá. Enfim, dando dicas aí de viagem bem econômica, agradável, e às vezes até de passar um período maior. E fiquei 15 dias com esses meus amigos e que eu vou retratar aqui nesses vídeos aqui, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de falar quando a gente vai fazer um trabalho como esse, viajar pela qualquer lugar, né? Principalmente num país ou em países diferentes, é entender a cultura do lugar, entender um pouco o clima, entender a logística, né? Entender a alimentação, enfim, tem que dar uma estudada um pouquinho antes pra gente não fazer feio, né? Não fazer muito feio. É óbvio que sempre tem a pegadinha, é óbvio que sempre tem os perrengues, mas é certo também que a gente pode se preparar um pouquinho, conhecer um pouquinho o que das palavras, o que não usar, o que usar, como dizer bom dia, como dizer boa tarde, como dizer boa noite, né? Quando pedir por favor, nos idiomas que a gente vai encontrar, sempre no idioma local, né? Em Portugal, por exemplo, existem vários termos que não se deve usar, né? Por poder ser ofensivo para ele, e para a gente é normal. Então, assim, é importante ter um olhar sobre isso, um olhar crítico da gente sobre isso, ficar preparado para isso. Você vai para a Espanha, os principais cumprimentos, as principais formas de chegar no lugar, pedir por favor em espanhol, em italiano, se tu vai para Itália, em alemão, se tu vai para Alemanha, e por aí vai, né? E um básicozinho do inglês, né? Também é bem-vindo sempre em qualquer lugar, mas não comece falando em inglês, né? No mínimo, entender o básico aí da cultura local e do idioma da região. E aí, pessoal, assim, ó, o planejamento da trip é um dos pontos mais importantes do processo, né, de uma viagem. Então, assim, eu sempre, ela parte desde com quem você vai viajar. Então, é importante fixar um pessoal que seja da tua vibe, assim, que sejam pessoas que entendam o seu modus operandi de viagem, que concordem com esse modus operandi. Porque se for alguém que gosta mais de ficar em hotel, que for alguém que não gosta muito de caminhar, ou que tem alguém que só gosta de comer, e não gostar de uma viagem, vamos dizer assim, eclética, e dentro dos padrões que você pode viajar, fica difícil você viajar com essas pessoas. 1, 2 dias, 3 dias, ok, mas se é uma viagem maior, de 10, 15 dias, vai chegar no momento que vai haver um estresse, e aí esse estresse vai acabar prejudicando a qualidade da viagem. Então é bastante importante que você escolha bem os seus parceiros de viagem, né? Um ponto que eu falo, assim, né, em viagens de casais, é as pessoas se conhecerem, né? E no nosso caso, né, a gente viajou em 4 casais, todos os 4 são amigos de muito tempo, né? Então, assim, não foram pessoas que a gente conheceu num final de semana e programou uma viagem como essa uma semana depois, né? Então, assim, são pessoas que se conhecem há muito tempo, já conhecem a característica de cada um, o tipo de
e coisas que a gente gosta e tal, e a gente consegue ter um equilíbrio bem legal nesse sentido. Não, obviamente não são pessoas iguais porque não existe isso, mas existe sim aquele respeito, aquela compreensão do modelo de que é cada um. Então, a primeira coisa é escolher os parceiros de viagem. Segunda coisa, escolher o destino, né? No nosso caso, a gente escolheu o destino, já estava previsto que a gente ia para Portugal, né? Devido a eu e mais um outro casal de amigos ter filhos que moram em Portugal, e os outros dois tinham muita vontade, os outros dois casais tinham muita vontade de conhecer Portugal. O nosso trajeto acabou sendo um pouco diferente, a gente não foi direto a Portugal, primeiro por questões do preço da passagem para Lisboa, estava um pouco alto, e a gente optou ir por Madrid e aproveitar conhecer um pouco. Como eram 15 dias de viagem com os quatro juntos, a gente optou por fazer uma viagem de repente conhecendo já dois países e aproveitar um pouco a saída para a Europa, né? Então a gente fez Guarulhos, né, saindo do Brasil, Guarulhos até Madrid, e de Madrid a gente foi para as outras regiões. Então a gente ficou pouco tempo em Madrid, ficou basicamente uma noite, né, são dois dias, porque a gente chegou de manhã bem cedinho. É importante entender os fusos, tá? Em épocas de horário de verão na Europa, Portugal tem 4 horas de diferença com relação ao Brasil e o restante da Europa 5 horas, então a gente chegou em Madrid 5 horas à frente do que era no Brasil. A gente saiu 2 horas da tarde, chegamos às 4h30, 5 horas da manhã do outro dia, lá de Madrid. E aí, chegando lá, a gente fez os outros, foi para hotel e tal, e até se organizar e fixar um local. Aqui é a primeira dica, né? Então, tipo, se numa viagem como essa, né, que você viaja 10 horas de avião e tem um fuso horário, para que você não perca um dia de viagem, tente dormir no voo, né? Se não conseguir, não vá direto pro hotel e vai dormir durante o dia inteiro, porque isso vai te perder não só um dia, mas como vai te atrasar a entrada no fuso. Então, o ideal é que você aguente durante o dia o máximo possível, vá passear, vai comprar, tu vai estar com aquela adrenalina de conhecer um lugar diferente. Então, vá passear, vá conhecer o local e ali depois volte para o hotel e aí durma 8, 10 horas, o que for necessário para você recuperar sua energia. No outro dia de manhã, você já vai estar quase adaptado e aí segue viagem, tá? Então, a primeira dica defina bem os seus parceiros de viagem. A segunda dica vai definir qual é o local, e definindo o local, ao chegar no local tendo fuso, trabalhe bem para que não vá dormir direto e espere a noite do dia específico lá no local, para que daí sim você vá dormir e você compense essa questão do fuso horário. A terceira dica é o local onde você vai ficar, né? Então, assim, certifique-se, usa o Google Maps, é muito bom, muito fácil de usar, né? Usa o Google Maps para poder fazer o seu roteiro, né? Onde você vai ficar. Então, numa cidade como Madrid, ficar no centro da cidade às vezes é um pouco caro. Então, você tem locais que você pode ficar que é um pouco mais barato, né? A nossa opção foi por ficar próximo da estação principal de trem, uma das estações principais de trem de Madrid, que era Tocha, né? Então a gente ficou próximo da estação principal, o valor do hotel não estava tão alto, e aí a gente ficou num hotel simples, um hotel mais de boa, novo, do padrão Ibis, assim, da vida, e a gente ficou lá esse período, e a gente ficou próximo escolheu por causa da que fica próxima à Tocha. Por quê? Porque ali, estações grandes de trem, normalmente tem estações de metrô. Na maioria das cidades principais da Europa, dentro do aeroporto tem estação de metrô. Então a gente consegue fazer muito a parte de mobilidade interna de metrô e de trem. Então a gente foi do aeroporto até a tocha de metrô. Ali era próximo do hotel, então a gente não precisou pegar táxi, não precisou pegar nada, a gente foi a pé para o hotel. Sempre também tem umas dicas de como usar o Google Maps em formato de live para andar pelas cidades, fica bem legal. Ele te identifica onde é que você está, você consegue apontar a câmera e ele te dizer o caminho que você deve seguir, porque também é fácil você se perder as referências, né? Tentando olhar só pela mapinha ali. Então, essa é uma dica bem interessante.
Então, você chega nós chegamos no aeroporto, metrô, e a gente ficou próximo da estação principal, porque no outro dia a gente ia para Sevilha. Então, aí começamos a construir a nossa logística principal de, de mobilidade. Então, Brasil a Madrid, né, de avião. De Madrid a gente foi a Sevilha de trem. E aí a pergunta, por que Sevilha, Marcial, se vocês estavam querendo ir para Portugal? Então esse é um dos motivos. Para sair de trem da Espanha para Portugal tem pouquíssimas opções. A gente não queria pegar voo de novo. Pode ser até mais vezes mais barato, dependendo do período, mas tu tem que chegar com muita antecedência no aeroporto, o aeroporto é longe, bagagem, por aí vai. Então o que a gente fez? A gente ficou próximo da estação de trem e a gente escolheu um caminho que pudesse chegar a Portugal de uma maneira mais fácil. Existem os três modais aí que você pode chegar a Portugal a partir de Madrid. Ônibus, que demora de 10 a 12 horas de viagem. Trem, onde que você pode ir pelo norte, acessando Madrid a Vigo, e Vigo você vai a Porto. E de trem, se você acessar de Madrid até Badajoz, e Badajoz você entra dentro de Portugal, mas é um trem de baixa velocidade. Como Sevilha é uma cidade muito bonita, a gente tinha, né, eu tinha vindo, ou já tinha ido uma vez, e muita gente falou muito bem de Sevilha, a gente resolveu ir pelo sul, porque a nossa ideia era ir para o Algarve primeiro, né? Tinha um aniversariante que gostaria muito de conhecer o Algarve, então a gente foi para o Algarve. Então a gente desceu de Madrid a Sevilha com um trem rápido, o trem da AVE, né? Que é um dos tipos de trem que opera pela Renfe, que é a operadora principal de trens é, da Espanha. E então a gente foi de AVE, que é esse trem de alta velocidade, chega a 300 km por hora. Então é muito mais confortável, muito mais rápido. Você chega 15 minutos antes na estação ferroviária, é o suficiente, você acessa, é mais seguro em relação à muvuca de gente. Então a gente acabou indo de Madrid até Sevilha com esse trem da AVE. Foi muito legal, uma experiência bem bacana, rápido. Chegamos em Sevilha ainda durante o dia, a gente acabou aproveitando bem o dia lá em Sevilha, e foi muito legal. Então essa questão da logística é bem importante. Então, vamos voltar, né? Com quem você vai, para onde você vai, e aí para onde você vai, você vai escolher os pontos os hubs logísticos, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse para Lisboa, possivelmente a gente não iria para Madrid. Então a gente acabou conhecendo um pouco de Madrid, por mais que tenha sido rápido. Tendo em Madrid, você tem muita opção de trem. Então, por isso que a gente escolheu Madrid, porque senão a gente só ia ficar em Portugal, e aí tem trem em Portugal que você consegue ir, mas dificilmente a gente iria para a Espanha. Então, a gente aproveitou um pouquinho melhor indo para a Espanha pela quantidade de dias. Se a gente tivesse poucos dias, 7 dias, aí eu acho que não valeria a pena, aí teria que ir direto para Portugal mesmo, pagava um pouco mais para ir para Lisboa, e aí ficaria aí na região de Algarve, Lisboa e Porto, são os três principais destinos, vamos dizer assim, de Portugal. Existem vários outros, mas para quem fica menos dias, eu digo que esses três são imperdíveis. Então a gente foi a Sevilha, e de Sevilha a Algarve a gente foi de ônibus. A gente pegou um Flixbus, que é a mesma operadora que também já tem no Brasil, uma startup de transportes. O ônibus não é assim um grande ônibus, né? Mas assim é de 2, 3 horas de voo de ônibus, então também não é tão complicado, mas não seria como ir de Madrid a Lisboa de ônibus, daí é muito cansativo. Então, assim, 2, 3 horas, foi bem legal. E a gente chegando no Algarve, a gente foi para. A gente alugou carro. Por quê? Porque o Algarve tem muitas praias, muitos lugares que tu vai acessando que não tem o trem para tu fazer. Até o trem tem, mas vai nas principais cidades e dali tu vai ter que fazer a pé, e às vezes é distante entre os pontos que são de maior beleza, vamos dizer assim, paisagística, né? Então a gente foi para o Faro, ficamos 3 dias no Faro, e depois do Faro a gente foi para Lisboa com o próprio carro alugado. Então, dentro do próprio país, você pegar o carro e devolver dentro do próprio país não é tão custoso. Se a gente pegasse o carro em Sevilha e devolvesse em Portugal, aí sim tem um custo ali de uma taxa que eles cobram
de locação entre países que que acaba complicando, tá bom? Então a gente foi de carro até Lisboa. Em Lisboa a gente ficou mais 3 dias e a gente também alugou um carro para ir até Porto. Por quê? Porque a gente queria conhecer algumas cidades que seria só de passagem entre Lisboa e o Porto. Foram elas Nazaré, Óbidos, que a gente fez na ida para Porto. A gente dormiu em Nazaré e a gente ficou meio-dia em Óbidos. Depois a gente ficou o outro meio-dia e à noite em Nazaré. Nazaré, no outro dia de manhã cedo, a gente saiu para ir para Porto e passamos em Fátima e em Batalha, que é um mosteiro bem famoso, histórico aqui de Portugal. E aí sim a gente chegou até o Porto, onde a gente ficou mais 3 dias. Então veja, a gente ficou uma noite em Madrid, 2 noites em Sevilha, 3 noites no Algarve, 3 noites em Lisboa, uma noite em Nazaré, 3 noites em Porto, que é uma cidade fantástica. E aí depois já começamos a fazer o retorno para o pessoal que ia embora nos primeiros 15 dias, que aí a gente foi até Vigo. Então, Porto é próximo de Vigo, que já é na Espanha e que dá para ir de trem. E de Vigo a gente foi até Madrid de trem. Ficamos uma noite em Vigo, também uma cidade bem legal, bem bonitinha, bem interessante, que dificilmente a gente faria se a gente não fizesse esse trajeto de trem. E aí a gente foi até Madrid, aí o pessoal voltou, a gente acabamos, eu e mais outro casal ficamos um pouco mais na Europa. Então, assim, veja que esse planejamento logístico é bastante importante para que haja uma boa fluidez, vamos dizer assim, nos destinos. Existem algumas pessoas que dizem, pô, mas não fica muito corrido? Fica, né? Mas para quem vem pela primeira vez para a Europa ou que quer aproveitar esse investimento, vale muito a pena porque tu acaba conhecendo vários lugares diferentes e 15 dias acaba sendo muito tempo para tu ficar só em Lisboa, por exemplo. Aí você fica muito tempo. Não que não possa ficar, mas você perde a oportunidade, esse custo que você teve para vir até Lisboa, você acaba destinando a um só lugar, você vai conhecer bem a região, mas não vai poder conhecer mais lugares, né, que são cenários diferentes. Então a gente acaba conhecendo algumas cidades nesse meio tempo, né? Madrid, Sevilha, a região do Algarve, Lisboa, Nazaré, Fátima, Porto e Vigo, até voltar para Madrid, o pessoal voltou para o Brasil. Tá bom? Então essa é a minha dica aí inicial com relação ao planejamento da viagem. A primeira fase aí que é definir com quem você vai e o roteiro que você vai executar.